pessoal, bem-vindo a mais um podcast da Sistec Agrícola. Eu sou Alessandro Faustino, sou um dos fundadores da empresa e estou aqui mais uma vez para estar discutindo alguns assuntos da parte agrícola, tá? Hoje o nosso entrevistado é nosso amigo Anderson Costa, tá? Engenheiro agrônomo, mestre em proteção de plantas, pós em MBA em gestão comercial pela FGV. Tá? Hoje nós vamos estar discutindo aqui um pouco sobre doenças. Vamos falar sobre doenças de milho, doenças de soja, vendo o controle, o que é as melhores coisas que nós temos para levar até vocês. Tá? Olá, Anderson, como é que você está? Tudo bom? Tudo bem, Alessandro. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão nos assistindo. Muito feliz de estar aqui hoje com você para fazer esse bate-papo aí sobre um cenário de doença aí na cultura da soja e na cultura do milho. Eu que agradeço a sua presença aqui e que não mediu nenhum esforço para estar aqui conosco aqui. Conte conosco sempre, tá? O Anderson, conta um pouquinho para nós quando foi que você formou, aonde que você formou, como que foi a sua trajetória para chegar até aqui hoje. Muito bom, Alessandro. Gosto sempre de falar da minha trajetória. A minha trajetória ela não se diferencia de muitas trajetórias que tem aí no cenário de agronomia, né? Meus pais, eles têm a essência da terra, né? Meus pais têm uma propriedade rural, é pequena, eles não têm o cultivo de lavoura, eles trabalham com pecuária e eu vivi, Alessandro, boa parte da minha adolescência com meus pais. Então, eu vivi ali aproximadamente até os 18 anos. A minha família é de Bom Jardim de Goiás, pertinho, ao lado de Barra do Garça, ao lado de Piranhas. Eu fiquei até os 18 anos com meus pais. E quando eu fiz os 18 anos, eu vim morar em Rio Verde, Goiás, onde eu comecei a minha trajetória no cenário agrícola. E o que levou realmente você a ir para a parte da agrícola, já que seu pai e a sua família é da pecuária? A minha trajetória é até um pouco engraçada para contextualizar para você, que minha primeira experiência que eu tive foi no cenário animal, decorrente a meus pais ter essa propriedade de pecuária. Eu fui para o cenário, eu fiz o meu primeiro curso, foi voltado para o técnico agropecuária, no Instituto Federal Goiano, em Rio Verde. E minha primeira experiência como profissional foi na área de animal, foi em suínos, em granjas da BRF. Então essa foi a primeira experiência que eu tive de um curso tecnólogo para o mercado de trabalho. Eu fiquei ali por volta de 6 meses e eu não me identifiquei, Alessandro, nesse cenário. E eu voltei porque o técnico agropecuário ele é muito dinâmico. Ele tem a parte animal e ele também tem a parte agrícola. Só que eu me espelhei, como meus pais, eu falei que tem uma propriedade, eu espelhei na parte animal. Eu também, quando eu formei no colégio, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a parte animal também. Justamente. Porque é muito legal, é bonito, mas realmente a agricultura chamou mais atenção. Justamente. E quando eu voltei, com a experiência que eu tive na parte animal, fiquei nas granjas da BRF e eu voltei, daí onde eu fui despertar a essência da agronomia. Daí eu voltei para o Instituto Federal Goiano, onde eu fiz meu curso superior em engenharia agronômica. É uma experiência muito boa. Você formou em Rio Verde mesmo? Formei em Rio Verde. No Instituto Federal Goiano. Instituto Federal. Então, as minhas 2 graduações que eu tive, o técnico agropecuária e a engenharia agronômica, foi no Instituto Federal Goiano. Uma universidade que eu tenho um carinho imenso, porque foi ela que abriu várias portas para mim. E lá onde eu conheci boa parte da minha trajetória foi conhecer pessoas e conectar por pessoas. Então fui lá, eu tive, falo que é Deus na minha vida, onde eu tive a felicidade de conhecer um professor conhecido com o nome de Márcio Peixoto. Amigo da gente. Amigo da gente. Um abraço para o professor Márcio. Um entomologista fantástico. Que dispensa comentário na experiência que ele tem, tanto no cenário acadêmico, mas também no cenário agrícola, o que ele prestou de serviço aí, de conhecimento. Após a minha graduação, eu fui fazer o meu mestrado. Daí eu fui para a UniRV, e onde eu tive a felicidade de conhecer outra pessoa fantástica que eu falo, onde o meu mestrado em proteção de plantas, eu conheci o professor Hércules.
da UNRV. Também. Então eu tive duas pessoas fantásticas ao meu lado, sensacionais, onde eu consegui desempenhar o que eu sei hoje, o que eu sou hoje, por causa dessas pessoas. Então essa é a minha trajetória. Tive técnica agropecuária, fiz engenharia agronômica pelo Instituto Federal Goiano e minha pós-graduação, meu mestrado em proteção de plantas junto ao professor Hércules Diniz, da UNRV. O Anderson, e hoje você está trabalhando numa multinacional, né? Isso, Alessandro. Hoje eu estou na Syngenta Brasil. A Syngenta ela é dividida hoje em... É tudo Syngenta Grupo. Mas a gente é dividido em duas Syngentas. Uma Syngenta CP, que é a Syngenta Crop Protection, e outra Syngenta Seeds. E eu fico na Syngenta CP. Fico na parte de marketing, comercial e marketing, que é a parte DTM. A Syngenta... Ela leva muito essas 3 letras, porque é desenvolvimento técnico de mercado. Não é só desenvolvimento de mercado, é desenvolvimento técnico para fazer de mercado. Bem arrojado para o produtor. A minha função é o elo entre a pesquisa, que a gente fala o R&D, o comercial e o marketing. Trazendo tudo isso a favor do produtor, que é o que a gente quer acessar, é onde a gente traz as nossas soluções de produtos aí para ajudar no dia a dia. Muito bom mesmo. E então agora nós vamos começar a discutir um pouco, já conhecemos quem que é o Anderson, né? O Anderson ele já trabalhou em pesquisa também, né? Justamente. Nessa parte de pesquisa, fora da Syngenta já trabalhou nessa parte de pesquisa, né? E hoje está aí na parte de mercado e desenvolvimento, aí no elo entre a pesquisa novamente com o produtor, o cliente final. Justamente, Alessandro. Minha trajetória acadêmica, eu falei para vocês anteriormente, e eu vim trabalhando minha parte profissional. Não fiquei só estudando, eu vim trabalhando junto. Então, minha primeira experiência como profissional na parte agrícola foi como consultor. Eu tive a felicidade de conhecer o Eredson, da Campo Consultoria, e ele abriu as portas para poder ver esse universo da consultoria, que é um universo de muitos desafios, porque o consultor ele tem um elo muito grande entre trazer as melhores soluções para o produtor, tanto da parte técnica como também da parte comercial, visando sempre o quê? Rentabilidade. Então, minha primeira experiência foi como consultor agronômico. Depois eu trabalhei com pesquisa, tanto com o professor Márcio, na minha graduação, voltado para a entomologia, depois junto com o Grupo GAPS, em Rio Verde. No Grupo GAPS eu era responsável por toda a parte de desenvolvimento de fungicidas e a parte de entomologia de mastigadores. Após a minha saída do GAPS, eu fui para a Damar Brasil, onde eu fiquei por aproximadamente 4 anos desenvolvendo toda a parte de inseticidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas. Ou seja, sem sair da parte da pesquisa. Sem sair da parte da pesquisa. É porque é gostoso trabalhar com isso, né, mano? Justamente. É onde a gente cria o senso crítico. Então, pesquisa abre um pouco o universo que a gente tem sobre produtos, sobre manejos, a pesquisa. Eu sempre achei muito legal. Inclusive, quando eu vim para Jataí, eu vim por uma empresa também e entrei na parte de pesquisa junto lá. Cara, é fantástico, né? Eu costumo falar, Alessandro, que a agricultura hoje, ela só é agricultura hoje por causa de pesquisas. E de pesquisas sérias que trazem vantagens para nós que está no dia a dia e para o produtor. É isso aí. Então, pesquisa séria e pesquisa aplicada, voltada para o que a gente precisa do dia a dia, é fundamental para a nossa agricultura. Então, vamos aproveitar esse conhecimento que você tem aqui. Vamos começar a falar sobre milho, né? Ótimo. Nós estamos aqui numa época agora, no mês de maio, já bem andado a área de safrinha, mas vamos falar um pouco sobre o início ali, quais os cuidados que o produtor tem que ter com as doenças desde o início do plantio do milho, saindo agora, porque agora nós já estamos entrando na parte que está esfriando, a tendência agora na nossa região aqui é ter um ataque de bipolares, bipolares não é... Pinta branca, né? Isso. Por causa do bipolares é no início. Né? A pinta branca agora, por causa do início que vai esfriando. E depois a gente fala um pouco sobre do cuidado da soja aí. Ótimo, Alessandro. Um ponto que você falou é de falséria, que é a pinta branca. A gente já tem 4, 5 anos que a gente só ouça falar e a gente não vê mais no campo.
Então deu uma mudada muito no cenário de doenças no milho. Claro que a preocupação sempre é, ainda mais na região que a gente está, em Jataí, ou sudoeste goiano, onde começa a esfriar, ou começa a ter esse estágio do milho, onde começava a aparecer muita falsféria no milho. A gente entende hoje, através dos anos, através de pesquisa, que os 4 anos para cá ela já não é uma doença mais principal. Há 3 anos atrás, era a cercóspora como a doença principal que a gente tinha em principais híbridos. De 2 anos para cá, a gente viu que a bipolares hoje é a doença predominante na cultura. E era uma coisa interessante, que eu lembro, há uns 10 anos atrás, você falava de bipolares, o pessoal, não, isso está só nas primeiras folhinhas, e de fato era verdade. Justamente. E agora a gente está vendo aí milhos morrendo da espiga para baixo, já praticamente morto, e da espiga para cima você já vê pintando as folhas. Justamente, a gente também não pode esquecer da ferrugem, né? A apoxínia também era uma doença nos híbridos. Isso. Então, o que vem mudando do cenário de híbrido? Claro que a gente vai falar alguma parte aqui em produtos de proteção de cultivos, mas a gente não pode esquecer da parte genética. Sim. Então, e foi um divisor d'águas que a gente tem notado, que a cigarrinha ela veio, ela tirou o melhoramento genético, desafiou o melhoramento genético. Consequentemente, alguns híbridos que tinham uma certa sensibilidade à doença também saiu devido à cigarrinha, o envezamento. A gente pode citar um híbrido que foi bastante plantado na nossa região, 30F53. Era um milho de alto teto produtivo, tinha sensibilidade a algumas doenças, mas também tinha sensibilidade à cigarrinha. E esse milho foi saído decorrente ao quê? Decorrente à cigarrinha. Então, a mudança genética, ela ajuda bastante a gente a trabalhar em questão de cenário de doença. Não é só produto. A genética a gente vê hoje que tem vários híbridos que têm uma sensibilidade, têm uma tolerância diferente no cenário de doença. Pensando em tudo, qualquer doença. Pensando em ferrugem, pensando em falsféria, pensando em cercóspora, pensando em HT e pensando na principal doença agora que é a bipolares. Anderson, então vamos lá, na sua experiência aí. Eu resolvi começar o meu trabalho com o milho safrinha. Como que está hoje? Qual o momento ideal para mim entrar com uma aplicação? Quais os melhores princípios ativos, os melhores produtos? Quais os produtos que vocês estão fazendo trabalho? Que nem você falou, você está entre o elo da pesquisa e o produtor. Justamente. Né? Você tem muito resultado em suas mãos, porque a Syngenta eu vejo que ela faz muitos trabalhos. Inclusive nós da STEC já fizemos trabalho para a Syngenta também, alguns trabalhos que ela pede para a gente da consultoria fazer, para dar o resultado, para ver como que está indo realmente. Esse resultado que vocês estão tendo aí hoje, como que vocês estão chegando a um manejo eficiente para a gente chegar no final com o milho bonitinho, belezinha, a espiga durinha lá no final, sem estar xoxa e tudo tranquilo? Excelente essa pergunta, Alessandra. Eu vou trazer essa resposta da sua pergunta em 2 viés. A primeira é a parte técnica e depois eu vou trazer um pouco sobre a parte comercial, que é a parte de rentabilidade, sobre aplicações de produtos. A primeira, trazendo a parte técnica. Até 2 anos atrás, 80% do mercado de fungicida para controlar a doença era com os grupos químicos estrobulina e triazol, que é os strobimix que a gente fala. 80% estava nessa mistura de strobimix, os fungicidas aplicados ali na cultura do milho. E 20% entrava as carboxamidas. A carboxamida do milho é uma coisa que eu posso te falar, é uma coisa recente. E com a crescente da bipolares na cultura do milho, em diferentes genéticas, em diferentes híbridos, hoje a gente tem, na nossa pesquisa, a gente tem notado que ela é a ferramenta fundamental para controlar bipolares. Anderson, você está falando para mim que o strobimix não vai ter efetividade em bipolares? Se você pegar uma genética sensível, se você errar os times de aplicação, você não vai ter efetividade de controle e você não vai conseguir ter o teto produtivo. Entendi. Então, hoje eu te falo que carboxamida é realidade. Costumo muito falar em regiões. Se a gente pegar a região hoje, que a gente tem Rio Verde, Jataí, que está próximo, e Mineiros, são as 3 regiões aqui que estão próximas, e são regiões semelhantes em questão de produtividade e janela de produção de plantio de milho, a região de Mineiros hoje foi a que adotou primeiramente o uso de carboxamida. Então, quando a gente vai falar em algumas regiões, se fala em produtos à base de triazol e estrobulina na cultura do milho. Isso. Se eu vou para a região de Mineiros,
carboxamida já está difundida e não larga a mão. Nós da Cistec, nós já trabalhamos com carboxamida no milho, já tem uns... Foi quando foi lançado o Fox X Pro, só para você ter noção, foi quando a gente começou fazendo os primeiros testes. E de lá para cá, só que a gente usava sempre no milho mais velho, né? Isso. E aí o uso, agora a gente está vendo, tem que ser mais cedo. Só para você ter noção, nós estamos fazendo teste com tratamento de semente. Agora, eu tenho teste na fazenda com tratamento de semente com carboxamida. Excelente. Então, assim, eu costumo falar, Alessandro, que é abrir a cabeça para novas tecnologias. Isso. Então, carboxamida é uma tecnologia recente para poder trabalhar na cultura do milho. Uhum. Mas isso a gente precisa muito da ajuda de vocês, que estão na ponta como produtor, e até como produtor como consciência. Porque a Bipolares ela vem para roubar a produtividade no contexto geral do produtor, que afeta também a indústria, afeta a turma da consultoria. Afeta em geral. A Syngenta ela trouxe a carboxamida recente para o mercado. A nossa carboxamida é o Adepidin, é uma segunda geração de carboxamida, que ela está presente, nossa Adepidin está presente em duas marcas, que é o Miravis Pro, onde a Adepidin mais proticonazol, voltado para a soja, para a cultura da soja, voltado para a mancha, e o Miravis Duo. Miravis Duo é a Adepidin mais difenoconazol, voltado para o mercado do milho e algodão. Então, a introdução da carboxamida na cultura do milho veio decorrente ao lançamento dessa molécula. Porque até pouco tempo, há 2 anos atrás, a gente não tinha um produto à base de carboxamida para poder adentrar nesse mercado. Então, com o lançamento do Miravis Duo, a gente começou a intensificar a importância da carboxamida na cultura do milho. Anteriormente, a gente trabalhava com 2 produtos à base de Strobimix, que é a marca Priori Extra, onde é azoxastrobina mais ciproconazol, e recentemente a gente lançou o Prior Top, onde é azoxastrobina mais difenoconazol. Tá, e aí o que seria então, Anderson, uma recomendação legal para o produtor que sabe um material que tem a sensibilidade a bipolares? Que igual eu falei para você, o ano passado nós observamos milhos pequenos já começando com bipolares. Tivemos algumas áreas com problema, porque acabou entrando um pouquinho mais tarde a bipolares, e teve milho do lado que não teve problema nenhum, que mais tarde a bipolar não, acabou entrando mais tarde a carboxamida, né? E aí teve o materiais que do lado, coladinho do outro, não teve problema nenhum. Hoje, qual que seria a ideia do Anderson, então, para a gente falar assim, vamos fazer um tratamento bem feito em um milho safrinha? Alessandro, hoje não só a Syngenta, tá? São todas as multinacionais de maneira geral. Então, a gente está trazendo para o mercado, não só pensando em bipolares, mas pensando também no complexo, com a Cercospora, com um HT, a gente está trazendo para o mercado times de aplicações. Isso, essa é a ideia. Isso é fundamental para você ter sucesso. A gente trazendo do princípio que essa bipolares ela está presente nos restos culturais do milho da sua safra passada. Isso é uma coisa interessante, porque tem muita gente que não sabe que ela fica de um ano para o outro. Justamente. A gente traz a leitura de uma septória, de uma mancha-alvo que está lá na soja, que fica em restos culturais. A bipolares é semelhante. Então, a aplicação inicial, que é a aplicação em V4 do milho, é fundamental para o sucesso. Aí, nessa aplicação que é o ideal, entrar com a carboxamida. E aí, depois a gente pode fazer um intercalo da Strobimix, né? Justamente. Carboxamida. Justamente. O que a gente traz hoje? Que os nossos melhores jogadores... Vou te trazer um raciocínio de futebol. Quando tem, no final da Copa do Mundo, a gente chega numa cobrança de pênalti, o seu melhor cobrador de pênalti você vai pôr no final? Não, você tem que pôr no começo. Porque você perder, talvez aquele melhor batedor de pênalti chega no final, nem chega para ele, porque os outros erram. Então, o seu melhor jogador, você tem que iniciar começando com ele. Então, hoje, o nosso melhor jogador para bipolares e o complexo de doença é Miravis Duo. Independente da genética. Já entra em V4 já. V4 com Miravis Duo. Algumas perguntas que vêm para a gente. V4 está muito cedo, a área foliar está pouca. Mas a gente traz do princípio que o inóculo está presente. E a gente vê muito isso, que o milho tiguera, quando fica ali na área, que germina, espiga, você já vê a presença de bipolares. Então começa cedo. Então, se a gente passar do princípio que o inóculo está muito presente ali, a aplicação de carboxamida em V4 é fundamental para o sucesso. E pode acontecer, porque logicamente ela fica ali com alta população ali na palhada. Justamente.
Esse fungicida que eu apliquei em V4, ele tem uma ação também nessa que está em cima da palhada ou somente na planta? Ele ajuda ali na palhada, mas o foco dele maior é em cima da doença que está ali presente para a entrada na folha. Para entrada na folha. Porque se a gente trazer em questão de misturas, onde a gente traz uma carboxamida, que ela é o efeito preventivo, e a gente traz um triazol na mistura, que é o efeito curativo, então, quando está na planta, a gente tem que trazer cedo para ter eficácia na questão do grupo químico no efeito preventivo. E aí, mas ele ajuda sim no inóculo ali na palhada. Fiz essa aplicação, ok. Quantos dias depois eu entro com outra? Qual a recomendação que você acha que eu devo fazer? Quantas aplicações antes do pendoamento? Não pode abrir a guarda para bipolares. Então, na sequência, a gente volta com a aplicação de carboxamidas, que é a aplicação em V8. Então, a aplicação em V4 e a aplicação em V8, a gente entra com o nosso melhor jogador, que é a base de carboxamida, que é o Miravis-Du. E a aplicação VT, a gente já entra com a Strub Mix. Por que você entra com o Strub Mix mais tarde? Porque se a gente entrar com 2 jogadores bons, com preventivo, com curativo, que é a mistura do produto, a gente vê que, através da nossa pesquisa que a gente tem, quando a gente chega em VT, a gente já tem um milho praticamente limpo, sem doença. Porque daí, se eu não subir a doença... Justamente. Né, eu observei o ano passado, porque aqui foi o ano passado que estourou realmente a bipolares aqui na região, safrinha passada. Safrinha retrasada, tranquilo. Sim. Entendeu? Então, nós tínhamos materiais sensíveis que safrinha retrasada colheu aí 140 sacos. E o ano passado, o mesmo material colheu 66 sacos, 62, 60 e... Não passou disso. Justamente, Alessandro. Então, assim, as aplicações, time de aplicações, V4 e V8, aplicações à base de carboxamida. Aplicação em VT, à base de Strub Mix. E a gente para nessas aplicações... Para aquele produtor que ele tem a capacidade operacional dele ter um avião, daí você entra em VT mais 14, que é aquela aplicação pós-pendão. Mas essa aplicação em pós-pendão, ela só é possível com avião, e ela só é possível você entrar no sentido daquilo que eu costumo falar. Você entrar tem que ter uma tecnologia de aplicação nesse sentido. Porque você tentar controlar uma doença que ela está lá embaixo, com o produto chegando lá, fica muito difícil após... não, aí já era. Já perdeu a mão. Então eu costumo falar para meus clientes e as pessoas que trabalham comigo que depois do VT ali 14 dias, você querer entrar com a carboxamida e querer que controla a doença lá embaixo, não tem já jeito. foi, infelizmente você perdeu a mão. Mas você vai conseguir controlar a doença onde o produto chega, que é o ponteiro praticamente. Mas aquela folha da espiga, que é uma folha fundamental ali para ter o enchimento, o peso da espiga, às vezes você pode perder. Eu ano passado, nós estávamos observando uma área que foi feita uma estrubulina no cedo, milho V4. Sim. Aí em V4 não, V6. Foi V6. V6, 15 dias depois entrei com uma tripla, né? Sim. Um prótio mais uma carboxamida e uma estrubulina. E pós-pendão, entrei novamente com uma carboxamida, mais um triazol e o milho não conseguiu. Por quê? Porque ela subiu. E sobe rápido. E subiu rápido. Então, assim, esse é o que eu falei para você. Foi o milho que plantou do lado do milho que era tolerante, não é resistente, tolerante e um bem suscetível. O tolerante, você via que uma outra folhinha no bacheiro ali, mas o suscetível, ele derreteu a planta todinha. Sim. Né? E para a gente poder posicionar a fungicida, não é uma receita de bolo que você chega lá e posiciona a fungicida para todos lá e para qualquer talhão da sua propriedade. Se você conseguir conhecer bem a genética do híbrido, você consegue trazer 3 aplicações ou 4 aplicações, quantas com carboxamidas, quantas com Strub Mix. Então a genética é um dos fatores que ajuda muito na manejo. O investimento também que o produtor vai fazer. Porque assim, eu tenho cliente que ele fala assim, cara, eu quero trabalhar aí com 120 sacos de milho para trás, aí, porque meu custo é baratinho, eu estou fazendo uma safrinha.
E eu já tenho cliente que fala assim, cara, eu quero colher 180 sacos, pelo menos no primeiro talhão. Isso seria a minha segunda resposta quando eu falei para você que eu ia trazer um viés técnico, que foi o que eu te respondi, e agora trazendo um viés comercial. O viés comercial é que nem toda região que a gente está situado no sudoeste goiano tem um potencial do milho safrinha de 150, 160 sacos para poder entrar ali com produtos à base de carboxamida. Vamos ser sinceros aqui no podcast que os produtos têm o seu nível de tecnologia, o seu nível de investimento. Então, se a gente pegar uma região onde o teto produtivo do milho chega a 100 sacos, 90 sacos no safrinha, dificilmente o produtor vai querer entrar aplicando 2 de carboxamida. Porque não fica barato. Porque não fica barato. Então, tem aquela relação que a gente fala entre o custo de investimento e o que ele vai ganhar no final, que é a rentabilidade. Que eu sempre falo, eu tenho sempre comigo isso. Tem a produtividade e a produtividade. A produtividade é aquela que traz lucratividade. Justamente. A produtividade é aquela que quer mostrar que eu produzi mais. Justamente. Mas o que adianta eu produzir muito mais com um custo muito alto? Justamente. Então, assim, a gente tem que começar, eu sempre falo, vamos observando. Ontem mesmo eu estava olhando uma lavoura que Sim. o cliente me chamou, Alessandro, vamos lá olhar porque meu milho está dando chupeta. Justamente. Aí fui lá olhar. Cara, sim, a gente vê que tem materiais que é normal, aquela chupetinha no milho. Sim. Só que a gente sabe que quando eu for olhar o material que ele plantou, é um material de alto investimento. Sim. E a adubação nossa? A adubação nossa foi para 150 sacos. Então, automaticamente vai dar uma chupetinha, porque Justamente. ele é um milho de alto investimento, está chovendo bem. Só que se a gente escolheu 150 que ele queria, 150, 160 sacos que ele queria, ele está satisfeito. Justamente. E eu costumo falar assim, Alessandro, se você pega a sua melhor genética de híbrido, que tem um valor também de você adquirir uma semente de alta genética, e você quer tratar essa alta genética, você quer tratar com produtos de proteção de cultivo, qualquer produto. Não é assim. Se você já está investindo em alta genética, por que você não investir em uma boa proteção de cultivo? Um produto de qualidade. Qualidade. É isso aí, eu concordo então, assim, com você. A nossa região, a gente tem regiões onde tem o teto produtivo e as nossas regiões também têm janelas. Então, para aquela primeira janela, que você pega uma janela boa, a sua genética é muito boa, então por que você não investir no milho? Porque se a gente for fazer a questão de relação de investimento, o milho hoje, ele salva muito o produtor. Porque se a gente vê hoje a soja com arrendamento, pagamento de máquina... O custo da soja está muito alto. O custo da soja vai fechar ali... O milho safrinha tem ajudado muito. Justamente. A soja vai fechar com o produtor para ele poder trazer o pagamento dele de algumas coisas que ele tem que pagar ali. O milho é rentabilidade. Então, se ele não investir no milho, ele não vai colher mais rentabilidade. Então, cada vez mais a gente está falando assim, a gente está fazendo uma safrinha por fazer... Não, a nossa região não é uma safrinha por fazer. A nossa região é um safrinha para ter rentabilidade. É para o produtor ter dinheiro no bolso para ele poder melhorar a tecnologia dele dentro da propriedade. Foi-se aquela época que falava assim, eu vou plantar um milho safrinha só para fazer palhada, se der alguma coisa, deu. Não, hoje não. Hoje está muito profissionalizado. Tanto que você falou aí do negócio aí que nós estamos trabalhando na região, já está vindo com aplicações de carboxamida no cedo, igual eu falei para você, nós estamos fazendo teste com uma carboxamida no tratamento de semente. Justamente. Você entendeu? Então, assim, por quê? Porque a gente quer saber realmente o resultado melhor. Porque eu passei, em 2000, quando eu cheguei aqui, foi o problema da cercóspora, cara. Sim. Cercóspora destruiu a safrinha. Sim. Nesse ano eu lembro que destruiu a safrinha. Então, nós tivemos um problema da cercóspora, agora, nós tivemos um problema da pinta branca, foi a sério. falsféria teve... A falsféria tirou produtividade pra caramba. E o ano passado nós tivemos um problema da bipolares. Então, assim, nunca vai deixar de ter problemas. Mas, para isso, nós temos que começar a andar na frente, realmente. Justamente. Sair com produtos bons aí na frente. E você me perguntar, mas a bipolares desse ano está em menor severidade? Mas todo mundo está aplicando. É isso daí, Alessandro. A resposta é isso daí. O produtor, ano passado, pegou o produtor de calças curtas no manejo de proteção de pós-cultivo, né? Proteção ali, entrando com fungicida. Então, o produtor tratou bipolares ano passado, tudo com strobe mix. Porque não teve problema. Justamente. O ano passado que foi o ano do problema. Justamente. Então o produtor aprendeu. Eu não gosto de trazer muito essa relação de aprender com a dor.
A gente tem que aprender com os erros dos outros, não aprender com a nossa própria dor. Então, o produtor aprendeu ano passado com a dor, com a perda de produtividade. Com esse produtor que colheu 50 sacos a menos do milho porque a Bipolares veio e destruiu toda a área foliar do milho, que o milho tinha um potencial produtivo de 180 sacos, produzindo aí 120 sacos. Então, ele aprendeu com a dor. Ele aprendeu perdendo a produtividade. E para esse ano ele veio mais armado, ele já veio com produtos mais específicos para bipolares. Então o produtor esse ano aprendeu mais a manejar. E querendo ou não querendo, você pega aí um produto igual esse aí, que você falou do Adepidin mais o Prótico. Cara, eu tô pegando tudo. Isso, justamente. Cadê ferrugem? Justamente. Tô pegando a Bipolares, tô pegando, até ajudando na pinta branca. Isso. Que o Prótio, ele tem uma ação muito boa, que eu já fiz trabalhos mostrando... aplicação de prótio mais, na realidade, carboxamida, mais prótio, né? Não foi carboxamida, na época foi estrubirulina mais o prótio, né? Que era isso. Se a gente pegar a nossa mistura de Adepidin mais o Miravis Pro, que ele está lá na soja, você pegar no viés, só a gente trazer rapidamente para o viés da soja. Um dos grandes gargalos que a gente tem hoje da soja é mancha-alvo. Sim. As manchas, de maneira geral, é uma realidade para o produtor. Então, a mancha-alvo, quando a gente junta o Miravis Pro mais a gente junta no Miravis Pro o Adepidin mais o proticonazol, não tem produto hoje igual para poder manejar a mancha-alvo. Quando a gente traz para o milho a junção de Adepidin mais difeno, que está no Miravis Duo lá, Alessandro, a gente vê que tem um sinergismo muito bom, não só para as doenças no milho, mas também para as doenças do algodão. Principalmente quando a gente pega uma ramulária no algodão. E também uma mancha-alvo no algodão. Então o produto fica meio que completo, tá? Na sequência a gente está trazendo o registro também, que você falou de prótio com Adepidin, com o registro de Miravis Pro também para a cultura do milho. Tá? A gente está em fase de registro para poder ser utilizado. Então assim, a gente vai trazendo jogadores para poder ajudar o produtor aí no dia a dia para poder manejar a sua lavoura. Ah, legal, legal. Então agora, Wendel, você já deu uma palhinha aí sobre a soja. Saímos do milho, fizemos um tratamento bem feito, estou limpo das doenças, automaticamente colher bem. Sim. Né? Por quê? Porque eu fiz um controle, já comecei aí um controle em V4, V8, V8, depois VT. E 14 dias após. E 14 dias após o pendoamento. 14 dias após o VT. Isso, justamente. Um trabalho desse aqui é lindo, o produtor colhe bem, só que lembrando bem que essas aplicações aqui são para produtores que estão pensando no investimento... Nível tecnológico. Não adianta eu pegar produtores que querem colher 80, 90 sacos de milho e falar, não, eu só quero gastar 20 sacos e querer aplicar um trem desse aqui que não adianta mesmo. E uma coisa, Alessandro, que eu acho muito legal é a fala da Gisele. A Gisele, da Desafio Agro, é de herbicida, é uma referência em herbicida aí, e no contexto geral de multiculturas, e ela traz na fala dela que, assim, o dinheiro é o mesmo. O dinheiro é o mesmo. A gente tem que saber o dinheiro. A gente tem que saber usar o dinheiro da melhor forma. O dinheiro é o mesmo. O dinheiro é o mesmo. Você vai lá e compra um produto que ele não tem efetividade para bipolares ou para mancha-alvo, é o mesmo dinheiro que você comprar um que tem eficácia. Então, por isso a importância de ter uma boa consultoria para poder auxiliar, consultorias que tenham viés com pesquisa que ajuda, consultorias que trazem a indústria junto para poder ajudar o produtor na ponta. Então, por isso que é a importância. Porque o dinheiro é o mesmo, Alessandro. Então, você tem que saber usar o dinheiro. Vai gastar do mesmo jeito. Da mesma forma. O pior é você usar o dinheiro e você não ter a resposta ali, que eu costumo falar que caro é quando você usa um produto e você não tem o resultado esperado no uso daquele produto. Isso se torna caro. Você usa o produto de uma forma que não é certa. Não é certa nem segura. Exatamente. O Anderson, saindo do milho e entrando na soja, tem alguma doença do milho que pode ser problema na soja ou é tranquilo? Não, é tranquilo. Tá? As doenças do milho... Vai ter os restos culturais que fica ali, porque a gente vê que a gente encontra hoje na cultura do milho agora resíduo de milho passado. Isso, aí por isso que eu tenho os restos. Então, a Bipolares ela fica só na cultura, na palhada do milho. Na outras palhadas ela não fica. Não fica. Tem mais alguma? Fica em gramíneas. A Bipolares vai ficar em gramíneas de maneira geral. Vai por muito consórcio de milheto, com branquiária, a Bipolares pode estar presente. Tem alguma ali. outra doença também que eu tenho que cuidar porque ela fica na palhada do milho também?
Não, de maneira a traquinose, tá? Tem a traquinose que vem, que ela pode estar no milho, mas é outra espécie de atraquinose que não é a truncata que está na cultura da soja, tá? Uhum. O que a gente entende hoje pensando soja e milho? Muito na correlação de nematóide, tá? Então, o nematóide, ele é um fitonematóide, é um parasita. Mas o nematóide, ele está presente só na cultura da soja ou só na cultura do milho? Não. Ele está em diversas culturas. Até no capim ele vai. Se a gente pegar a espécie de pratilencos, que é nativo. Então ele está presente, você vai numa área de pastagem, você tirar nada, se você vai encontrar pratilencos. Rapaz, até agora eu não vi, a não ser crotalária, tem alguma outra cultura que não hospeda pratilencos? Não, não tem. Então assim, só uma consciência, porque a maioria dos manejos que a gente traz, a gente vive num cenário onde a gente não tem rotação de cultura, vamos ser sinceros. Nós temos sucessão. Sucessão. E por que é sucessão, Alessandro? Porque dá dinheiro no bolso do produtor. Sim. Vamos ser hipócritas aqui e falar, vamos fazer rotação porque é bonito. Não, a gente está aqui no final do dia para ter rentabilidade e dinheiro no bolso do produtor. Ninguém planta para dizer que eu sou produtor. Exatamente. Então assim, por que faz soja e milho? Porque dá dinheiro, é as culturas que dão dinheiro para a nossa região. Mas se a gente tentar em soja e milho e pensar em pratilencos, a gente tem que pensar que as duas culturas é fator altíssimo de multiplicação de nematóide. Então vamos tratar a cultura do milho com nematicida igual a gente trata a cultura da soja. Isso. Porque se eu cuidar também do nematóide, eu tenho menos problema de fusário. Justamente, isso que eu ia trazer em correlação. Porque o fusário... ele vem porque o nematóide ele causa, através do seu estilete, uma porta de entrada para o fusário entrar. Então está correlacionado, na maioria dos casos, onde a gente tem fusário, porque tinha pratilencos. Então vamos cuidar do nematóide. Essa soja foi onde a gente, essa soja desse ano, foi onde a gente viu mais casos de fusário, de folha carijó no final do ciclo da soja. Isso ficou preocupante. E esse nematóide, esse pratilencos, vai estar aumentando lá no milho, depois você volta com a soja novamente, alta incidência, alta ali, severidade ali de população de nematóide, isso te atrapalha no contexto geral, tá? De soja e milho. Agora uma pergunta do milho ainda, para nós encerrar o milho e para a soja. Sim. Porque você falando aí do nematóide, na minha cabeça já veio o uso de tricoderma para ajudar no controle do fusário. Né? E já veio outra coisa na cabeça aqui. Sim. A Syngenta hoje tem um produto chamado Reverb, que eu achei fantástico aquele produto na aplicação, ajudar no controle de doenças da soja. Vai no milho? A gente está fazendo alguns estudos para as doenças do milho, porque tem um comportamento diferente de doenças na soja para as doenças no milho. Mas por que eu quero a diferença? É a severidade da doença quando ela chega. Hoje a Syngenta, Syngenta CP, que é a Crop Protection, ela está dividido em Syngenta biológico, que a gente lançou esse ano, e a Syngenta de produtos químicos. O que a gente entende? Que o mercado de biológico é um mercado atual. A gente precisa... E está crescendo. Justamente. E a gente precisa de ferramentas para poder manejar ali todo o contexto de doença. E não só com produtos químicos, mas também um sinergismo com os biofungicidas, os bioinseticidas. Então, hoje, a Syngenta, ela tem o departamento da Syngenta Biológico, a gente tem DTM específico para a Syngenta Biológico e a gente tem um time de RTVs da Syngenta Biológico. Então, é um sinergismo. E a parte dos biofungicidas, ele vem para poder ajudar nós a manejar as doenças. Por quê? Os biofungicidas, eles criam biofilme, onde não deixa, tipo se fosse um protetor, tipo um Crotonil mancozeb. Isso. E eles criam esse biofilme como? Através da produção dos seus metabólitos. Mas você tem que pensar que esses biofungicidas não são curativos, eles são preventivos. Então, se você trazer no seu manejo, na cultura da soja, essa aplicação de biofungicidas, no nosso caso o Reverb, nessas aplicações do vegetativo e na aplicação de pré-fechamento, a gente tem conseguido excelentes resultados. Na soja. O milho ainda está em teste. Está em fase de estudo. Para a gente poder ter o melhor posicionamento. Entendi. E eu entendo que ele possa vir junto ali com o fungicida para poder auxiliar nessa aplicação de V4. É onde a gente está fazendo os principais estudos, no selo, tá? Nessa aplicação em V4. Vamos para a soja então. Vamos começar aí já desde o tratamento de semente então da soja.
Hoje o problema maior nosso em soja ainda é o fusário, que a porta de entrada é o nematóide, né? Mas eu já vi alguns pesquisadores falar sobre a própria, aquela, né, olho de rã, a outra, a cercóspora, atacando também a parte radicular. Quais doenças que pode vir na semente? Então é uma preocupação, porque assim, a gente fala muito de cercóspora em DFCs, doença final de ciclo. Mas a própria grão e semente vai ter cercóspora. Então essa cercóspora ela pode ser transmitida também através de semente. Então, o que pode ser mais transmitido? A gente pode vir uma antracnose, ela pode vir esporo de mofo branco, que está ali, até as anomalias de aportes, fomópsis, ela pode vir através de semente. Então, assim, a gente tem uma preocupação do tratamento de semente ter efetividade no máximo ali no controlar todo o complexo de doença que pode vir. Então, a cercóspora, a gente vê que hoje na cultura da soja, é a principal doença final de ciclo. Mas ela pode vir via semente, então por isso que é a importância do bom tratamento de semente. Beleza. Ô Anderson, então beleza. O que seria assim, para o produtor já começar desde o início, o que seria, vamos falar do tratamento de semente, o que seria a melhor coisa hoje para o produtor olhar nessa parte de tratamento de semente para ele não errar? No contexto geral, a gente precisa, hoje o tratamento de semente, até pouco tempo, Alessandro, a gente trazia hoje uma densidade de plantas onde a gente jogava 20 sementes. 20 sementes, isso mesmo. Hoje a gente nascia 18, 16. Então a gente tinha uma densidade muito grande. Hoje a gente está jogando 10. Em alguns casos, 8 sementes por metro. Então a gente não pode perder nenhuma semente. Você jogava 20, vai ficar 18. Hoje você joga 8, vai ficar 8. Porque se você perder 2, dá 6. Daí já não compensa a falha ali para poder ter a mesma produtividade. Então hoje o tratamento de semente é o seu seguro. O que você tem de melhor para poder ser usado, você já vem no seu tratamento de semente. Entendi. Isso pensando em inseticida, pensando em fungicida e pensando em nematicida. Não só produtos químicos, mas também produtos biológicos que ajudam. No caso da tricoderma que você falou, tem vários bacilos hoje utilizados no mercado que ajudam ali no manejo de nematóide e doença também, que hoje alguns bacilos têm o efeito nematicida e também fungicida, que controla a doença. E esses biológicos e esses produtos químicos para o tratamento de semente, eles têm que vir em sinergismo. Eles não podem vir um substituindo o outro. Eles têm que vir para um acrescentar com o outro no manejo. Eu discuto muito sobre isso nas minhas recomendações com o cliente, que assim, eu sou a favor do biológico 100%, sou a favor, mas não ele 100% no lugar do químico. Não, tem que ter... Você entendeu? Eu sou a favor 100% de pôr biológico, sim, mas não 100% no lugar do químico. Sim. Tem que ter sinergia. Tem pessoas que defendem, mas assim, eu já fiz vários testes, dá resultado, dá, mas quando eu faço a casadinha, o resultado é maior. Sim. Esse ano mesmo eu fiz vários trabalhos de químico sozinho, químico, biológico, nós fizemos, a nossa empresa fez vários trabalhos, e você vê que sempre o sinergismo é quando tá os dois juntos, e o resultado é fantástico. Isso mesmo, e pegando a oportunidade aqui no nosso bate-papo, trazer a nova tecnologia que nós da Syngenta está trazendo para o produtor, que é a tecnologia Taimiro. A tecnologia Taimiro é um nematicida fungicida, é uma molécula química que a gente está trazendo hoje, vai ser lançado no próximo mês para o mercado brasileiro. Então, já a gente falava que é futuro, a gente fala que já é atual, presente, que já é hoje. Porque esse produto está na boca do forno. Então ele é um nematicida que eu vou ter controle. Ele age em todos os nematóides. Todos os nematóides? Todos. Qual a forma que ele age, então, assim? Ele age na respiração da mitocôndria no nematóide. Então, por isso que ele pega todos? Todos. E assim, até uma dificuldade grande é até cisto, né? Cisto é difícil para Cisto é um dos problemas nossos aqui da região de Jataí. Ele tem efetividade muito grande em cisto, em galha, que é meloidógenes, e ele tem efetividade até em filencoides. Em algumas regiões do Mato Grosso, até no Pará e Maranhão, tem problemas de soja louca, que é o afilencoides, que é aquele nematóide de parte aérea. Nós já tivemos uma área no Mato Grosso lá que deu problema. Tira muito a produtividade. É difícil controlar esse nematóide. Então o Taimiro vai vir para controlar todas as espécies de nematóide
e também as principais doenças que estão ali tirando a produtividade do produtor. Por exemplo, assim, quando a gente fala em fusário, a gente está falando em fusário de maneira geral. Sim. Mas não existe só uma espécie de fusário. Existem várias. Existe várias. Então, quando a gente traz Time Meter, a tecnologia Time Meter, a gente vai pegar todas as espécies de fusário, a gente vai pegar todas doenças que tem ali, isoctônia, macrofomina. Em safra passada anterior, que foi uma safra mais seca, macrofomina destruiu várias áreas com problema de macrofomina. E a macrofomina é interessante que é assim, ó, deu a seca, ela aparece. Justamente. Mas eu observei uma coisa também, Anderson. As áreas que a gente a gente presencia mais macrofomina são as áreas mais compactadas. Justamente. Então tem relação à textura de solo e à compactação do solo. Então, assim, o que a gente observou? Que aquelas áreas que a gente foi lá, fez uma descompactação, plantou uma braquiária, um milheto, qualquer coisa mais do gramínea, nós observamos que diminuiu a macrofomina, ficou legal. Uhum. E mesmo só de você descompactando já dá um resultado fantástico. Isso. E daí vem toda aquela parte de controle de nematóide, né? A gente fala muito em produto químico biológico, mas também tem a genética que ajuda, rotação de cultura também ajuda, mas também manejo, parte cultural ali, operacional ajuda. Uma coisa que eu falo para o pessoal é o seguinte, não é que a planta vai aumentar a raiz. As pessoas falam assim, a planta vai pôr mais raiz. Não, ela coloca a quantidade de raiz. Quando eu tenho um solo compactado, essa quantidade de raiz fica onde? Ela fica ali na camada superficial. É isso aí, onde tem maior ataque de nematóide. Agora imagina eu descompactando, ela vai produzir o mesmo tanto de raiz. E essas raízes vão fazer o quê? Vão distribuir. Ela distribuindo, eu tenho um ataque até menor de nematóide e uma busca por nutriente melhor. E assim, a agricultura é fantástica, né? Você aprende com a agricultura e você começa a ser desafiado a produzir mais. Se a gente voltasse a 4 anos atrás, o produtor, eu não falava em soja 90 sacos ou 100 sacos. A gente falava numa soja teto produtivo, 70 sacos. Hoje, se eu chegar para alguns produtores e falar que está produzindo 70 sacos, ele acha ruim, é quase um desaforo. Ele acha ruim. Então, o teto produtivo hoje é 80 para cima. Então, mudou o teto produtivo. Mas, consequentemente, na genética também tirou a questão de rusticidade desses materiais. Pensando também em soja e milho. Então, hoje a gente vê que os materiais eles são mais sensíveis à doença, à questão de textura de solo, à fertilidade. E quando você pega uma genética que ela tem o teto produtivo 120 sacos e você põe no solo compactado, ou você põe no talhão que não tem uma boa fertilidade, você vê o impacto que é a perda de produtividade. Então, hoje, manejar teto produtivo não é só colocar lá determinado a cultivar. Eu observei o ano passado em algumas áreas, principalmente cabeceira, assim, você observa, rapaz, fusário e macrofomina é o que mais ataca nas partes compactadas. Justamente. Né? Então, assim, eu costumo falar, você tem que trazer, você precisa ter uma boa assessoria, porque às vezes o produtor, ele não é só de porteira para dentro, é de porteira para fora. Então, às vezes o produtor fica só dentro da porteira para dentro e ele perde o melhor momento para negociar, para poder comprar, para poder ir no mercado. Então, eu costumo falar que hoje a consultoria é fundamental para o produtor ter rentabilidade. Porque você começa a dividir algumas funções dentro da propriedade. O Anderson, você falou um negócio interessante. Eu falo com os clientes nossos o seguinte, você é o dono, você virou empresário agrícola. Você não é mais o colono que fica em cima de um trator. Você não é mais esse, você é o empresário. Quando a consultoria entra no sistema, você tem tempo para negociar, para comprar, vender, para fazer tudo aquilo, gerenciar o sistema. Justamente. Né? Eu até brinco com alguns agrônomos que plantam, né? Eu falo assim, cara, coloca um consultor. Justamente. Porque a partir da hora que você começa a trabalhar nessa área, você tem um sistema todinho para gerenciar. Você precisa de uma pessoa rodando sua área para você. Claro que você não vai deixar de rodar igual o produtor não deixa de rodar. Justamente. Só que uma pessoa lá dentro, o tempo todinho, olhando, fazendo levantamento, fazendo monitoramento. A gente faz muito ainda o MIP, cara. Justamente. Né? É dividir as funções. É dividir as funções. E as funções dentro de uma propriedade são muitas. Desde a parte de máquina, a máquina quebra, tem que comprar peça, rodar talhão para ver time de aplicação, planta daninha, comercialização. Deixa eu dar um exemplo clássico agora. A gente está na cultura do milho, mas está saindo um negócio de adubo.
para a próxima safra, 25 e 26. Químicos também. E químicos também. Furcida, inseticida já está rodando. Já está rodando. Se não ir para agora para o mercado, você vai pegar depois, mais para frente, talvez um dólar, uma oscilação do mercado, que você não vai pegar o melhor momento para se negociar. O que a gente está vendo agora? Adubo já passou. A gente está vendo que já passou. Semente e químico já está ali no time para poder fazer. Mas a gente já está vendo oscilação aí de guerra comercial, que é correlação de adubo. Então, assim, hoje está no limite para o cara negociar adubo, semente e o pacote tecnológico de produto químico. Então, o produtor tem que se atentar a isso. Se o produtor ele é colono e ele não sabe dividir as funções, que ele está preocupado lá na cultura do milho, ele vai perder dinheiro agora na aquisição da safra 25 e 26. Ô Anderson, e igual eu perguntei aquela hora, vamos falar um pouco já na entrada do pós-emergente ou ali no V6, não sei qual que está sendo hoje uma recomendação já, porque o pessoal falando V0 aí, que seria então uma aplicação ideal para a gente ter o controle? Quais são as doenças que o produtor tem que se preocupar? Vamos falar primeiro das doenças. Quais são as doenças que ele tem que se preocupar em controlar ali no cedo, ali em ou V3 ou V6, qual é o momento ideal realmente para entrar? Tanto com esse produto biológico, que eu falo que nós fizemos trabalho com ele, né? Nós fizemos eu estava até olhando a bula dele, aí eu vi que é a mesma bula do Bombardeiro, né? Que é o mesmo produto, né? A gente tem uma parceria, quando você falou do Bombardeiro, a gente tem uma parceria com a Biotrop em questão de aquisição. Então, assim, os produtos são parecidos, você olha a bula, os gradientes, os gradientes que estão ali são semelhantes, tá? Então, isso vem da parceria que a gente tem dessas empresas de biológico. E aí, a gente entrando aí, a gente observou, tá, beleza, quais as doenças que eu tenho que me preocupar e qual o manejo que eu tenho que... Vamos falando por etapa. No vegetativo ali, qual que é o melhor momento? Excelente sua pergunta. Alessandro, se a gente passar do princípio que as doenças da soja também ficam em restos culturais, que nem a bipolarose que eu falei lá no milho, a gente traz uma antracnose, a gente traz uma cercospora, a gente traz uma septória e a gente traz uma mancha-alvo que está em resto cultural. Hoje a gente pergunta para o produtor, o que eu estou preocupado? Ainda com a ferrugem. Por quê? O que a ferrugem causou com alguns produtores anteriormente é uma preocupação muito grande. Só que a ferrugem ela não vem de resto cultural. Ela vem por esporo, ela vem com a soja tiguera que ficou ali na entre-safra, que vai para as outras áreas. Mas se a gente passar de um princípio que essas doenças que eu falei que ficam em resto cultural, a septória, a cercospora, uma tracnose e até a mancha-alvo, a gente tem que entrar cedo. E entrando cedo é 20 dias. É uma aplicação. Porque até então, Anderson, você falou um negócio interessante aí, não é que a ferrugem não é problema. É problema. Né? Ela é problema. Porém, você está vendo caso de desfolha por ferrugem na região? Não tem. Eu não tive problema de ferrugem esse ano. Ah, mas por quê? Porque não tem ferrugem? Não. É porque todo mundo manejou para ferrugem. Manejou muito bem. O problema está sendo essas doenças que estão entrando no cedo. Se nós tivesse a preocupação que o produtor tivesse em ferrugem, manejar essas doenças que eu falei, septória, mancha-alvo, cercospora, a gente não estava perdendo produtividade com essas doenças. Só para o pessoal entender que a DFC, ela inclui essas doenças. Essas doenças. A septória, cercospora, antracnose, mancha-alvo. Mancha-alvo. Essa aí, restos culturais. Que fica em restos culturais. Essas são as DFC. E muitas vezes o produtor, a pessoa tem que tomar cuidado que essas doenças, elas se manifestam um pouco mais tarde. Que é o tempo de latência. É isso aí. E o pessoal... na cabeça tinha no passado, não, deixa eu aplicar mais para frente. E na realidade não é. Então fala um pouco aí sobre isso, qual a aplicação ideal e o momento ideal? A gente passa no princípio, primeiro a gente tem que entender o seu solo. Se o seu solo está descoberto, sem uma palhada, você tem uma incidência, uma severidade maior de septória. Por quê? Fica ali no solo. Com o impacto da chuva, você já joga o solo na lesão e já entra cedo. Então, assim, dependente do solo estar descoberto com palhada ou não, você tem que entrar com a aplicação em V4, 20 dias, tá? A gente tem vários resultados que onde a gente entra com essa aplicação de produto em V4, a gente tem um acréscimo de 4 a 5 sacos. Eu observei duas recomendações. A aplicação, pessoal, Scoreflex. Isso. A nossa base hoje é o Scoreflex. E o Bombardeiro, o Reverb aí. Vocês têm casado essa aplicação, uma ideia de casar a aplicação, ou usam um ou outro, nessa do V4? A gente está trazendo com o Reverb porque é recente, a gente está com um ano com esse produto. A gente tem estudo na pesquisa onde a gente traz junto
O Scoreflex, onde a gente traz propiconazol e junto com o difenoconazol, que é os ativos que está ali no Scoreflex, a gente traz ele junto com o Reverb. Então tem junto na mistura, não tem problema de antagonismo, não tem morte do indivíduo ali biológico. Se o cara falar, eu quero fazer o pós-emergente e não quero separar a aplicação, posso usar? A gente está fazendo estudo, a gente está sendo promissor junto com o glifosato, porque às vezes o operacional é difícil, você separar, você fazer o pós, depois você vir com e outra coisa também, existe tipos de glifosato também, não posso colocar com qualquer um, né? Tem sal de potássio, tem sal de amônia, tem sal de isopropilamina, e a gente está fazendo esses estudos. Quando a gente traz só com o biofungicida isolado, a gente está vendo que é promissor. Tem vários resultados que a gente fez essa safra que a gente ficou espantado. Só com o biofungicida. Nós fizemos trabalho com o Bobardeiro o ano passado e realmente ele ali em V4 ali, V3, V4, o resultado dele foi fantástico. Fantástico. Então assim, no cenário de uma septória, no cenário de uma cercóspora também, que ela pode estar ali em latência, que ela vai expressar só no final, a gente tem muito posicionado onde o Scoreflex junto com o biológico, ele ajuda demais, tá? É fundamental. Qual que é o outro fungicida que você está trazendo para essa aplicação em V4? A gente está trazendo um fungicida que é uma mistura tripla, que é o Alad. Ele é composto por ciproconazol, difenoconazol e uma carboxamida, que é o solapinol. Mas o Alad eu entro em V4 no lugar do Scoreflex, ou eu jogo ele um pouquinho mais para frente para ficar ali, tipo, V4, V3, V4 ali o Scoreflex, na Reverb, ou um ou outro, e o Alad... Nós está trazendo um Alad na situação onde a gente está com problema de aporte e folhidão de grãos. Já está trazendo ele V4, então. Porque essa aplicação em V4 é fundamental a entrada de carboxamida. Então, se fala muito no Mato Grosso, na nossa região também, em Piranhas, tem casos em Mineiros, no Mato Grosso. Então, é fundamental essa aplicação em carboxamida em V4. Então, nesse caso de anomalia, onde o Alad leva tudo, não leva só anomalia, a gente vai posicionar o Alad em V4. Aí no lugar do Scoreflex. No lugar do Scoreflex. Ah, tá. Porque ele já tem difeno na formulação também. Daí leva tudo, nesse contexto. Tudo. Mas aí, daí eu passo, mais uma vez, o TEC comercial, que é a minha função de ela. A gente sair de uma aplicação de Alad, uma aplicação de Reverb, e a gente entrar numa aplicação de Alad, a gente muda o pacote tecnológico. Sim, então, assim, muda totalmente. A gente está falando de fungicida premium. Isso. A gente não está falando de fungicidas que são só triazóis e não só biofungicidas. Mas a gente entende que a gente tem que subir o nível tecnológico. Então realmente volta naquela... A gente tem que entender a situação do local que a gente está atendendo e falar assim, cara, vamos começar em V4 com esse fungicida. Não, eu que é mais tranquilo, eu posso começar com V4 com o Scoreflex e entrar em V6 ali, V4 mais... Eu trabalho com em torno de 7 a 10 dias do Score, por exemplo. V4 mais 10 dias entra com Alad. Sim. Se não é uma área com problema com anomalia, posso trabalhar desse jeito. Justamente. Então vamos lá, nós chegamos então nessa aplicação aí do V6, que nosso V6 aqui é R1, não sei se você sabe disso, justamente, porque daí 40 dias, pré-fechamento. Nosso V6 aqui, 32 dias, a minha soja já está florescendo. A gente fala muito pré-fechamento. E é um engraçado, que eu mostro para os clientes, não é 32 dias dela emergida, é 32 dias nossa aqui de plantio. Né? Mudou. Agora não é determinado mais, agora é ciclo indeterminado. Então, assim, você plantou uma sojinha ali com... Eu calculo ali 3, 4 dias de emergência. Eu gosto muito, Alessandro, trazer a correlação que é assim, ó, flor é vargem. E vargem é produtividade, é o que a gente vai colher no final. E o trifólio é o que sustenta a flor e a vargem. Se você perde o trifólio cedo, por uma septória ou por uma doença está entrando ali, como aquele trifólio vai encher uma flor que vai encher uma vargem, que é um canivetinho. Então a gente precisa cuidar de uma soja desde cedo, porque mudou. Até pouco tempo você falava de uma soja que era 40, 45 dias, ela soltava flor, que é o determinado. Agora não, você está falando 30 dias indeterminado. Se você não protege, é fonte de dreno que eu costumo falar. Você não protege seu trifólio como você quer. E quando a gente divide o terço da planta, 30%, 35% da sua produtividade está ali. Terço médio para o bacheiro. E aí leva muita produtividade quando eu perco o bacheiro. Daí é onde o produtor e alguns clientes vêm para nós e falam assim, minha soja está caneluda. O material é caneludo. O material não é caneludo. Na verdade, você perdeu o trifólio, aquele trifólio era responsável por enchimento de grão e manter aquela flor ali. Ô Anderson, então vamos falar dos dois cenários agora. Tanto do cenário onde tem anomalia
e do cenário que não tem anomalia. V6R1, qual seria a melhor recomendação hoje e os cuidados, qual a doença que o produtor tem que tomar cuidado ali? Porque eu já entrei aqui cuidando um pouco aqui, Sim. Né? Já cuidei ali os bacheirinhos. Agora eu vou dar uma paulada aqui. Vamos falar da parte de uma área que não tem anomalia e depois a gente vai para a parte que tem anomalia. Quais seria A gente entra com o nosso fungicida Mitrio. Mitrio é o nosso canhão. É onde a gente traz os 2 melhores ingredientes ativos que tem no mercado. É a nossa carboxamida solatenol junto com o proticonazol. Antes estava falando do proticonazol. O triazol hoje com melhor efetividade de controle para as doenças da soja é proticonazol. Mas não só proticonazol sozinho. Se o proticonazol fosse tão bom, a indústria teria trazido o proticonazol isolado. Mas não pode, Não né? pode, e tem que ver que a exposição de proticonazol ao longo do tempo vai perder eficácia. Então, por isso que eu costumo falar, quando você fala em produtos à base de proticonazol, você tem que entender de parceiros. Então, a mistura de proticonazol junto com o solatenol é o nosso melhor produto que a gente tem hoje no complexo de doença. Não só anomalia, mas em todas. Pensando em atraquinose, pensando em mancha-alvo, pensando em ferrugem. Mancha-alvo ainda, o prótio ainda tem uma melhor ação, né? Justamente. Então, e a gente está tendo muito problema na região baixa do Goiás e no Mato Grosso. Mancha-alvo está sendo um problema maior para nós. Justamente. Então, quando eu trago o Mitrio ali nessa aplicação de pré-fechamento, eu fico completo no contexto de todas as doenças. Mas eu tenho que trazer para vocês que proticonazol é um ativo quente. Então, vocês têm que tomar alguns cuidados e até os times de aplicação para usar proticonazol. Nós, da Syngenta, não recomendamos proticonazol após 70 dias. Então, se você vai fazer proticonazol, produtos à base de proticonazol, no caso do Mitrio que a gente tem, até 70 dias. Por quê? O produtor quer controlar a doença, mas também ele não quer fitotoxidez. Então, esse produto... eu trabalho até um pouco antes, Anderson. Então, principalmente regiões quentes. Justamente. Então, regiões quentes eu estou trabalhando no máximo 50 dias, mas 45 dias, porque a gente observou esse ano passado de novo, que é onde dá aquela atrasadinha que vai lá para os seus 55 dias, você vê a fito. Não mata, mas tem a fito. Justamente. E o que a gente vem depois dessa aplicação de Mitrio? A gente vai pondo camadas, né, de proteção de cultivo. A gente vem com a LAD. Foi o que eu te falei, que a gente começa ali no caso de anomalia. O que o ALAD é? É uma carboxamida, é o solatenol também, e a gente entra ali junto com 2-triazol, com ciproconazol e difenoconazol. Então eu venho aqui com Scoreflex, Reverb, Mitrio, e depois eu vou com a ALAD de novo para segurar nesse material aí de... Justamente. Daí, que seria o quê? 15 dias depois? Justamente, intervalo de 14 dias. 14 dias. O que é bom a gente falar do ALAD, que é um produto consistente e ele não tem problema de fitotoxidez. Ele é um produto seletivo para você trabalhar com essa aplicação depois do pré-fechamento. Então é um produto tranquilo para você poder trabalhar. Ele controla as principais doenças que tem e ele não causa fitotoxidez na cultura da soja. Então é um produto seletivo hoje para a gente poder trabalhar nesse mercado aí de produto. Isso nós falamos de uma soja de ciclo médio para trás. E quando eu vou para um ciclo mais tardio, eu mantenho o ALAD essa aplicação ou eu coloco mais uma de prótio por causa da mancha-alvo? Não, a gente entende que você vai repetir, se o ciclo é mais longo, você vai repetir a aplicação de Cipres mais Bravonil, que é essa aplicação no final. Tá? É porque você pode repetir novamente o outro fungicida? Pode. A gente tem, o que eu ia falar para você no nosso portfólio, recentemente que a gente lançou, eu falei para você dia de Depidim, a gente tem o Milavis Pro, que é uma das ferramentas que dá para poder jogar nesse cenário numa soja mais longa. Por que o Miravis Pro é muito bem? Para mancha-alvo, para septória, para sarcose. É um produto também seletivo. Então, assim, dá para poder jogar nesse cenário. Então, eu poderia, se substituir o ALAD ali por ele, porque eu já usei o Mitrio, uso ele e depois finalizo com Cipres mais Bravonil. Para segurar aquele restinho de doença de final DFC que vai atacar lá no final, por causa do difeno, que é muito bom. E o Cipres no ciproconazol no controle da ferrugem. É muito bom. E o Bravonil, que é muito clorotalonil, que é muito bom. Muito bom na questão do complexo, né? Não só da ferrugem, mas também da cercose. Aí agora, gente, vamos voltar para a anomalia. Qual o manejo que fica mais legal aí? Como é que eu tenho que fazer para mim não ter o prejuízo? No caso da anomalia, o manejo melhor para a gente não ter prejuízo foi o que eu te falei. Você entra com a ALAD, 20 dias, vem com o Mitrio na sequência e você pode repetir o ALAD. Então, essas 3 aplicações. Por quê? É fundamental você entrar com carboxamida no início.
nessa aplicação com 20 dias e nessa aplicação de pré-fechamento. Ah, mas você vai repetir o ALAD? Se você não quiser repetir o ALAD, você tem a opção do Miravis Pro, que daí você está rotacionando os ativos, os grupos químicos que está ali. O Miravis, por ele ter uma molécula também quente, como é que está em relação a essa fito dos 70 dias? Vocês ainda pedem para trazer ele antes? O que acontece? Ele é a base de proticonazol, mas se você pegar na bula dele, ele joga pouquinho proticonazol. Então ele é quente por ser proticonazol, Entendi. Mas ele joga quantidade... Então eu posso trabalhar tranquilo? Pode. Porque assim, a gente entende que não é só proticonazol, é o parceiro. Quando você pega proticonazol e você põe para o adepidin, você não precisa trabalhar aí com 90 gramas de proticonazol. Entendi. Porque o parceiro é um sinergismo, entre os ativos. Então, e também formulações, né? Formulações. A gente estava discutindo essa semana agora sobre herbicidas, né? Eu trouxe aqui o pesquisador aqui, para falar sobre herbicidas, e a gente discutindo sobre isso, porque não é só o princípio ativo. A formulação tem dado muito resultado. Justamente. E até para poder te falar que o ALAD, Mitrio, o Miravis Pro tem nossa tecnologia em Pour Control. Ela dispensa óleo. Porque essa tecnologia ela tem a capacidade de retenção, translocação e espalhamento. E isso ajuda muito. E ajuda. O produto já vem, você só pega e coloca no pulverizador, não precisa de óleo. Principalmente as regiões baixas, a gente observou isso. As regiões baixas aqui do Goiás, quando você coloca o óleo, a fito é severa. Já aconteceu o caso da gente diminuir o óleo pela metade da recomendação. Claro que a empresa não aceita diminuir, mas já aconteceu comigo, da gente falar, vamos diminuir o óleo, porque a temperatura aqui diminuímos pela metade o óleo e mesmo assim, rapaz, vai ter uma fito violenta. E até trazer um viés comercial, né? Quando você faz a precificação do fungicida mais óleo, você tem um custo do óleo. Vamos ser sinceros. Quando você traz o fungicida que não precisa de óleo, que já tem a formulação, isso já te traz um preço com uma conveniência melhor. Porque às vezes você compara um fungicida que precisa de óleo, mas se você compara o preço do fungicida, você não faz o custo do óleo. Isso. Depois você traz um que já é a base, que já vem formulado o óleo. E você acaba esquecendo o preço do óleo. Entendi. Mas você tem que trazer, sempre na comparação, o fungicida mais o óleo. Ô Anderson, então nesse tratamento aí, que é que eu acabei de falar para você na região baixa, hoje o nosso problema maior está sendo mancha-alvo, eu vou ficar mais tranquilo. Justamente. E assim, você pensou em mancha-alvo, o que você mudaria, Wendes, no cenário que não tem anomalia? Eu trago, no lugar do Mitrio, eu trago o Miravis Pro para aquele pré-fechamento. Por quê? Que nem eu falei, trago no princípio que a doença já está ali. Então, se eu trago o Miravis Pro cedo, me ajuda essa doença a controlar. Wendes, você está falando que o Mitrio não tem efetividade para mancha-alvo? Ele tem. Só que o Miravis Pro não existe nada melhor do que o Miravis Pro para controlar a doença. É um produto novo para mancha-alvo. É uma carboxamida, uma adepidin, uma carboxamida, que ela tem 3 radicais. É uma N-metoxipirazol carboxamida. Então, é uma carboxamida de segunda geração. Ela tem... como foi criado? Alto nível de tecnologia molecular. Então, essa carboxamida, essa molécula, ela foi criada por alta expertise da turma lá de Basileia da Singenta. Então, ela foi criada no laboratório, onde que a gente tem os radicais de carbono lá para poder ter efetividade de controlar a mancha-alvo. E outro ponto que a gente acabou não esquecendo de falar, não esquecer a importância dos multissítios, junto com os fungicidas. Então, a gente pode rotacionar com o Mancozeb, a gente pode rotacionar ali o Bravonil, onde eu falo Mitrio e ALAD ou Miravis Pro, a gente rotacionar com os multissítios, tá? São importantes no sentido de anti-resistência. Então, você falou um negócio interessante, porque assim, a gente tem um pouco de uma resistência em relação a alguns multissítios, principalmente aquele pó que é o Mancozeb, né? Sim. O Mancozeb tem uma resistência muito grande. Porém, o que a gente tem visto não adianta. Produto que é a base de prótio, sim, ajuda. Diminui muito. Assim, eu não vejo nem fito quando eu pego o prótio mais um Mancozeb, a tendência da fito é ser bem menor. E assim, Alessandro, a indústria está melhorando as formulações de Mancozeb de maneira geral. Era WG, WP, e a gente já tem hoje alguns Mancozebs no mercado na formulação líquida. Então, ajuda a te auxiliar o produtor, sempre pensando no produtor ali como o principal foco, né? Para atingir ali o produto final é o produtor. Então, a própria indústria está trazendo flexibilidade
e a conveniência do produtor usar o Mancozeb. Eu tenho vários produtores que falam assim, não vejo vantagem no Mancozeb porque eu tenho problema de entupimento de bico. Já tem produtores que gostam muito do clorothalonil. Então eu falo, se você for rotacionar, também tem um oxicloreto, você rotacionar os grupos químicos junto com os multissítios. Claro que o Mancozeb tem uma questão nutricional, questão de fitotoxidez. O clorothalonil ajuda muito em questão de cercóspora, também de mancha-alvo, te ajuda, questão de ferrugem. O clorothalonil, ele vem na formulação líquida. Então, às vezes, na maioria das vezes, né, dos casos, tem a flexibilidade, a facilidade de trabalhar. Porque assim, uma grande maioria hoje de produtores trabalha com tecnologia de aplicação e acaba sendo um volume de calda menor. Né? Você tem que entender dentro da sua propriedade. Isso. Eu falo assim, tudo funciona da maneira certa. Sim. Eu sempre falei para os clientes meus, quando eles perguntam, o produto é bom, depende do jeito que você quer usar. Nenhuma empresa vai lançar um produto no mercado que não presta. Justamente. Ela vai lançar o produto da maneira certa que usar. Aquele produto ele vai funcionar. E assim, a indústria, ela gasta muito dinheiro para poder registrar um produto. Então, ela tem que trazer o produto que tenha pega, né? E o mercado, Alessandro, ele é soberano. Se a gente lança um produto e se não tem adoção de vocês que estão na consultoria e até do próprio produtor, é um produto morto. Ele não se paga o que foi gastado com o desenvolvimento dele em pesquisa e registro. É isso aí, porque a gente tem que saber a maneira certa de usar, porque eu vou dar um exemplo bem da época de 2004, quando a ferrugem entrou. Tebuconazole era o cara. Sim. De repente, cadê tebuconazole? Sumiu. Sim. Aí agora tebuconazole voltou ao mercado de novo com eficiência. Mas por que ele voltou com eficiência? Formulações, parceiros. Então, assim, tudo tem a ver. Então, o produtor ele tem que entender o jeito que ele tem que usar o produto. Isso é inseticida, é fungicida, é herbicida. Tudo ele tem que entender a maneira certa de usar o produto. Porque se usar da maneira errada, aí depois vai falar, o produto fulano e tal não presta. Justamente, é isso aí. Né? Então, costumo falar, é conhecimento agronômico, conhecimento científico e conhecimento prático. Às vezes a indústria traz um conhecimento muito científico de pesquisa, mas tem que ter correlacionado ao conhecimento prático. Dou um exemplo. Hoje, alguns produtores não gostam de trabalhar com produtos de um volume de calda de 2 quilos, 2 litros. Tem produtor que fala assim, cara, e devolver a embalagem? Então, tem produtor hoje que gosta de trabalhar com fungicidas a base dose baixa. 200 ml, 300 ml, pela conveniência que ele tem até de devolver a embalagem ali, que isso é fiscalizado, você tem um período para poder devolver. Então tem a parte prática também. Tá? Então você tem que pôr na balança. Hoje o que eu entendo, por ter trabalhado em pesquisa, trabalhei em as empresas de A&D, você não consegue trazer uma mistura pronta com o Mancozeb numa dosagem baixa. Não consegue. Porque tem a estabilidade do Mancozeb, siliceno líquido ou WG, você tem uma concentração para poder trazer. O que a gente fala hoje? Que tem que ser 1.000 gramas de ativo. Pensando em Mancozeb e clorothalonil, você tem que jogar 1.000 gramas de ativo para ter um excelente controle nas doenças. O clorothalonil, mesmo entrando nessas aplicações, tipo, vou fazer aí um pré-fechamento aí, vou usar um clorothalonil. Mesmo nessa aplicação também já entra com pelo menos 1.000 gramas, ou eu já posso trabalhar ali no início com 720 gramas? 720 gramas sem o cenário de doença, de ferrugem, com o cenário de ferrugem, primeiro foco de ferrugem, 1.000 gramas. Tá? Porque a ideia é o seguinte, eu observo o seguinte, eu estou olhando as outras doenças. Sim. Porque igual eu falei para você, ferrugem para nós não é que não é problema. Sim. Então, senão as pessoas podem entender. A ferrugem para nós, graças a Deus... É a principal doença da cultura da soja é a ferrugem. Graças a Deus, os produtores se conscientizaram e ninguém deixa de aplicar fungicida mais. E janela, a gente hoje tem uma capacidade muito grande de plantar operacional. Então, assim, o produtor hoje, mesmo se tiver um atraso de chuva de 20 dias... de janela de começar, o produtor ele toca 24 horas, ele consegue recuperar o atraso de 20 dias. É isso aí. Então, a capacidade hoje operacional, a quantidade de linhas que o produtor hoje tem no semeador na propriedade dele, ele consegue ter uma capacidade operacional de pegar uma janela boa. E com isso ele tem um escape da ferrugem. E a própria pulverização também, né? A gente pulverizava com pulverizador de 18 metros, hoje é com 30. Tecnologia de aplicação para poder chegar lá embaixo. Tecnologia para chegar mais. Gota mais pesada. E agora só, depois de tudo isso aí, igual você falou, cuidando só para a última aplicação. Isso. Porque eu já observei muita DFC pegando no final, que por mais que o produtor fez tudo certinho, mas a última aplicação, não precisa.
a soja vai chegar e pegando uma DFC ali no final. A Cercospora chega no final, a gente fala de cobertor curto. Você fez tudo que tinha que fazer, chegou no final, você tira o pé. A Cercospora, ela vem, porque ela fica no tempo de latência, e ela vem e tira a sua produtividade no final. Você vai falar assim, mas minha soja já está enchida. Costumo falar que é muito aquela cachopinha, sabe? Tem muito ponteiro com cachopinha. Então, se você não controlar essa cercóspora, você vai ter uma desfolha prematura e com isso você não vai ter o peso do grão da cachopinha, que a maioria dos casos eu falo assim, essa cachopinha é CTC. O que é CTC? Capacidade de troca de caminhonete do produtor. Então, a cachopinha é isso, tá? Então, não vamos descuidar dessa aplicação final. Porque assim, eu observei esse ano, a gente fez um teste usando a carboxamida, ali já para o final, e usando um triazol mais estrobilina. E aí, depois da aplicação, a soja chegou, só que ficou chovendo. Aonde foi o triazol mais estrobilina, mancha púrpura tomou conta. Sim. E aonde tinha carboxamida, ela aguentou mais, o grão mais amarelinho, ficou bonitinho. O uso de carboxamida, de maneira geral, e até de fenoconazol é excelente para cercóspora Kikuchi. Então, você vai construindo uma base bem feita, você empilhando os ingredientes ativos. Quando você chega no final, você tem uma flexibilidade muito boa para você trabalhar com alguns produtos. Então, se você for manejando. Mas tem que fazer essa aplicação. E sempre é bom falar, Alessandro, intervalo de 14 dias. Hoje a gente está falando da cultura de algodão e a gente vai falar na cultura da soja em até intervalo de 10 dias, 12 dias. Por quê? Uma mancha alga cada vez mais está vindo com incidência maior. E a gente vai uma agressão maior, né? A gente está fazendo as aplicações robustas e a gente ainda está encontrando mancha alga. Então, a gente está falando até intervalo hoje em 12 dias. Daí o produtor vai falar, mas fica inviável para mim. Daí a gente vai pôr na balança se quer produzir 100 sacos ou se quer produzir 70. Porque os materiais hoje, eles têm limitação de teto produtivo por questão de incidência de doença. Então, isso a gente vai pôr na balança. E uma coisa para lembrar para as pessoas, né, que mantenha sempre a rotação também de ativos, né? É importante. O uso de multissítio. O uso de multissítio, que é importantíssimo. A gente vê no campo, nos trabalhos que a gente faz, que a gente a consultoria, ela tem a sua pesquisa no campo. Sim. Ela tem. Então, a gente faz os lado a lado. Cuidado com esses negócios. Fala assim, não, o meu produto substitui o multissítio. Eu sempre falo para os produtores, cuidado com isso. Faça um teste com o produto para ver se realmente o produto ele é um multissítio. Sim. Então, por isso que eu gosto de estar sempre fazendo os testes e mostrando para os clientes nossos, esse produto aqui realmente dá para usar, esse que não dá para usar. Tomar cuidado com aplicações, porque tem pessoas que querem usar multissítio à base de cobre, né? Que é os oxicloreto. Que também é um dos multissítios. Que é um multissítio muito bom, que eu já fiz teste, muito bom. O problema é que se você está usando, vamos dizer, tem produtor que gosta de colocar um cheirinho de MAP purificado no enchimento de grão. Tem problema de mistura de no enchimento de grão para ajudar ali, para induzir, não para resolver o problema, mas para induzir a planta a encher grão. Aí entra com oxicloreto, vou ter um problema seríssimo. E quando eu trouxe, falando de mancozeb e de clorothalonil, eu não trouxe o oxicloreto, é porque o mancozeb e o clorothalonil são os mais usados. Mas o oxicloreto também é um multissítio, dá para poder ser usado. Inclusive tem algumas empresas, a indústria está trazendo agora, produtos misturados com oxicloreto. Só que você tem que conhecer sua mistura de tanque, porque isso pode gerar um transtorno de precipitação de calda, fitotoxidez. Isso que você falou. É isso aí. Gente, o papo foi bom demais. Se deixar, a gente vai aqui até... Até a noite. Vai até a noite aqui. Eu quero agradecer aqui a presença do Anderson, que não colocou nenhum obstáculo na hora que eu convidei ele para vir aqui falar com a gente. Anderson, obrigado pela sua presença aqui. Deixa suas considerações finais aí para nós. Alessandro, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse podcast falando com você. Você é CEO da Assistec, mas você traz todos os seus clientes que tem ali, você olhando suas áreas em diversas regiões que tem. É muito importante isso daí, porque é uma consciência não só para a gente indústria, para você em consultoria, mas também é para o produtor. Tudo que a gente faz é voltando para o produtor. Minhas considerações finais para poder manejar a doença, pensando em soja,
manejo de soja, milho e soja, milho, até em algodão em algumas regiões ou até outras culturas, não abrir brecha para a doença. Hoje a gente, na indústria, a gente tem vários ingredientes ativos. O que eu falo para o produtor, consideração final? A gente sim tem uma diferença de efetividade de controle de ingrediente ativo. Por isso que é importante você ter um viés técnico, você buscar a pesquisa e você buscar o conhecimento, porque você pode trazer, às vezes, o ingrediente ativo para cada determinada doença e você não vai ter um resultado esperado. Então, hoje, cada ingrediente ativo ele tem um comportamento diferente daquela determinada doença. Então, quando você tem a parte técnica, a parte científica de resultado, você consegue orientar mais a assertividade do produtor. Então, o produtor hoje ele não tem que tirar o nível tecnológico, pensando em soja e milho. A gente falou da bipolar, a gente falou da questão de mancha-alvo, não tirar o nível tecnológico, fazer bons produtos e não abrir a guarda em questão de intervalo, trabalhar sempre com 14 dias usando multissítio, tá? E um bom tratamento de semente. Essas são minhas considerações finais. Eu acredito que essa safra que a gente teve anteriormente foi uma safra muito boa de soja, de produtividade. O produtor ele está vendo que o nível tecnológico dele está aumentando, então ele está trazendo bons produtos, bons manejos. Eu quero ver a safra do milho, tem várias lavouras de milho esse ano, safrinha, né? Fantástica. Tá virando safrão, né? Porque não para de chover. Justamente, então assim, eu costumo falar assim, se aquele cliente que ele plantou o milho e ele não está trazendo um manejo com boas tecnologias de fungicidas, ele vai perder dinheiro esse ano, porque a chuva está muito boa. É isso aí. Então assim, ele acreditar e ele tem um nível tecnológico muito bom para poder acreditar na rentabilidade da soja, na rentabilidade do milho. E a genética hoje traz alto teto produtivo. É isso que a gente quer, que é um produtor colhendo 90 sacos e é um produtor colhendo ali 180, 160 sacos de média no safrinha. Então essas minhas considerações finais para todos que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, tá? Pessoal, chegamos ao final. O Anderson vai vir mais vezes aqui, porque esse cara aqui ele é uma enciclopédia. Hoje nós falamos sobre doenças de soja, doenças de milho. Mas na hora que a gente entrar também na parte entomológica aqui, até na parte fitotécnica geral, um geralzão, mostrando geral, o cara domina. Então, logo, logo ele estará de volta com nós aqui daqui uns dias. Fico aguardando os próximos podcasts e os convites para a gente estar aqui junto, batendo um outro bate-papo nas outras áreas que a gente tem da agronomia, tá? Muito obrigado a todos, tá? Obrigadão mesmo, valeu. Pessoal, até a próxima. Até mais, tchau, tchau.